Olá, seja bem-vindo ao canal. O vídeo de hoje é sobre a hosta. Ela é uma planta perene e resistente que é especialmente perfeita para um jardim que não recebe muito sol. Confiável e fácil de cultivar, a hosta tem vida longa e pode até sobreviver em diversos ambientes. Você pode plantar ela na primavera e cortar no outono, após algumas geadas. O que é legal sobre a hosta é que existem tantos tamanhos, alturas, texturas e cores para trabalhar. Ela se encaixa tanto em tipos diferentes de jardins, como pátios, bordas, recipientes e jardins de pedras, e também são resistentes ao frio. A maioria das variedades tende a ter uma extensão e uma altura entre 30 centímetros a 1 metro, mas variedades maiores ou menores estão prontamente disponíveis. As cores das folhas incluem o branco variegado, o verde-limão e o azul esverdeado, para citar alguns exemplos. A textura e a forma das folhas da hosta também são diversas, variando de lisas, de estreitas a estriadas em forma de coração. Embora conhecida principalmente por sua folhagem atraente, a planta também pode produzir lindas flores do início do verão ao início do outono em tons de rosa, lilás, azul claro ou branco. Beija-flores e outros polinizadores adoram suas flores e elas podem até ser perfumadas dependendo da variedade. Ela pode ser atacada por alguns insetos, como as lesmas e os besouros. Compre a hosta como divisões de raízes nuas ou adormecidas e plantas em vasos, e plante ela na primavera ou no outono. A hosta pode ser plantada durante o verão, mas precisa de atenção extra, principalmente na rega, para garantir que não sucumba ao calor do verão. A hosta se dá melhor com sol parcial ou sombra salpicada, mas também se dá bem com a sombra profunda. As folhas grandes da hosta não se prestam bem a pleno sol intenso. Uma vez bem estabelecida, ela pode suportar o calor do verão e resistir a secas moderadas. O solo deve ser bem drenado e, idealmente, ter um pH entre 6,5 a 7. Para plantar a hosta, cave um buraco com cerca de 2 vezes a largura e a profundidade da raiz da planta. Afrouxe o solo na área de plantio. Isso beneficiará as raízes da hosta. À medida que se expandem para fora, coloque a planta no buraco de forma que a copa da planta fique nivelada com o solo circundante e as pontas das folhas emergentes fiquem visíveis na superfície do solo. Se comprar hostas em vasos, plante-as no mesmo nível do solo do vaso. Umedeça suavemente o solo ao redor da planta e regue até que esteja úmido para restabelecer as raízes. Como cuidar das hostas? Aplique um fertilizante bem balanceado de liberação lenta após o plantio ou quando o crescimento começar na primavera. Mantenha o solo úmido, mas não encharcado. Se o solo tender a secar rapidamente, considere colocar a cobertura ao redor da planta para ajudar a reter a umidade, mas esteja ciente de que a cobertura pode ser um esconderijo para lesmas. Remova os caules das flores após a floração para estimular um novo crescimento. Muitos cultivares de hostas têm uma bela cor no outono, então deixe-os prosperar até que comecem a sofrer com as geadas. No final do outono, depois de algumas geadas, as hostas se achatam e ficam moles. O transplante e a divisão da planta é melhor realizado no início da primavera, quando apenas as folhas começam a surgir. As hostas geralmente não precisam ser divididas. Se elas tiverem menos espaço, elas simplesmente crescerão menos rapidamente. No entanto, se você deseja dividir uma hosta para uma aparência mais arrumada do jardim, é melhor fazê-lo no início da primavera, uma vez que os olhos ou pontas de crescimento comecem a emergir do solo.
Este também é um bom momento para mudar ou transplantar uma hosta para um novo local. Deixe o máximo possível da raiz ligada a cada copa da planta. Ou plante novas hostas no mesmo nível do solo em que estavam antes. Se você deseja remover suas hostas, corte as folhas do chão, então cave a copa localizada logo abaixo do nível do solo. Se você tiver uma área maior de hostas que deseja remover, corte as folhas, remova as coroas e cubra a área com plástico preto pelo resto da estação de cultivo. Este vídeo foi sobre dicas de cultivo e cuidados sobre a hosta.